Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é uma aula bônus do curso Princípios da Matemática que eu lecionei para a comunidade de estudos contra os acadêmicos. Nessa aula aqui eu vou fazer uma correção da lista de exercícios sobre frações, que é uma lista que eu mandei fazendo referência à segunda aula do curso, tá bom? Então eu vou deixar disponível essa lista de exercícios aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Instagram. Basta que você comente aqui eu quero ou mande uma mensagem no meu direct pedindo essa lista de exercícios, caso vocês queiram resolvê-los por conta própria, tá certo? Então vamos para a correção. Primeiro exercício, a gente vai trabalhar com a ideia de comparação de frações. E como é que a gente compara frações? Em resumo, nós precisamos igualar ou o denominador ou o numerador. Isso vai depender de cada um dos exercícios. E para isso nós vamos utilizar o conceito de fração equivalente. E como que a gente faz a fração equivalente? Bom, sempre que eu for fazer uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí a gente consegue. Então, para vocês identificarem aqui, ó, primeiro, 20 sextos e 8 terços. Eu vejo aqui logo de cara duas opções do que nós podemos fazer. A primeira opção é eu simplificar essa primeira fração por 2. Então, eu dividi em cima e embaixo por 2. Vai ficar 10 terços. Daí eu consigo ver 10 terços e 8 terços. Opa, é a primeira opção. Ou eu posso dobrar essa daqui. Então, multiplica 8 por 2 e 3 por 2. Vai ficar 16 sobre 6. Por quê? Porque daí eu vou ter o denominador igual. Tendo o denominador igual, eu vou saber identificar qual é maior olhando para o numerador. Então, eu vou ter lá, na primeira opção, que eu falei, né, simplifica por 2, a gente vai ter 10 terços, espacinho para a gente colocar se é maior ou menor, 8 terços. Olhando para o numerador, 10 é maior do que 8, correto? Logo, 10 terços é maior que 8 terços. Vamos ver na outra opção, multiplicando o 8 terços, para ver se vai dar certo, a mesma coisa. Então, eu vou ter aqui 20 sextos, espaço para identificar, 16 sextos. Opa, 20 é maior do que 16, logo, 20 sextos é maior que 16 sextos. Pessoal, aqui eu estou apenas alterando a aparência das frações. O valor interno, ou seja, se eu pegar e dividir 8 terços, isso daqui é a mesma coisa que 16 sextos. É a mesma resposta. Eu só estou mudando a aparência da fração. É a mesma coisa que eu chegar e falar, ó, 4 é a mesma coisa que 8 dividido por 2. Ou 2 vezes 2. Ou 16 sobre 4. Ou 32 sobre 8. Enfim. São várias opções, eu posso chamar o 4 de várias formas diferentes, mas é somente a aparência que vai estar diferente. O valor interno, o valor da operação, o resultado das operações que eu estou colocando aqui é o mesmo, tá bom? Aqui, vamos lá. 8 sobre 11, 29 sobre 40. Aqui a gente não consegue identificar um específico. Então, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar o MMC entre 11 e 40. O MMC entre 11 e 40 que eu consigo pensar assim é 440. Então, eu tenho que multiplicar o 11 para que dê 440. Qual é o valor que vocês conseguem pensar aí? Bom, o próprio 40. Multiplica em cima aqui por 40 e embaixo por 40. Enquanto aqui nesse eu vou multiplicar por 11 e aqui por 11, certo? Então aqui eu vou ter o quê? 8 vezes 40, 320, dividido por 11 vezes 40, bom, 40 vezes 10 é 400, 40 vezes 1 é 40, 400 mais 40, 440. Espaço para identificar. 29 vezes 11, bom, 29 vezes 10 é 290, 29 vezes 1 é 29. 290 mais 29 é 319. Então, a gente vai ter aqui 319, certo? Daí a gente vai dividir 40 vezes 11, como a gente já fez a multiplicação ali atrás, é 440. 320 é maior que 319, logo,
8 sobre 11 é maior do que 29 por 40. Aproveitei e já coloquei aqui também que 20 sextos é maior que 8 terços. O próximo, 7 sobre 15 e 15 sobre 31. Aqui, caberia a gente tentar encontrar um MMC entre 7 e 15, porque é mais fácil do que encontrar entre 15 e 31. Mas vamos fazer por 15 e 31 para a gente manter esse padrão. Então aqui, ó, 15 e 31. 31 é número primo, então a gente vai ter que multiplicar aqui por 31 de qualquer jeito. Em cima e embaixo, e aqui a gente multiplica por 15 em cima e embaixo para encontrarmos um valor comum nos denominadores, tá? Então aqui, 7 vezes 31, 30 vezes 7 é 210. 210 mais 7, que é resultado de 7 vezes 1, 217. 15 vezes 31. 15 vezes 30 é 450. 450 mais 15, 465. Ótimo. 15 vezes 15 é 225. E 31 vezes 15, como a gente já viu, é a mesma coisa que 15 vezes 31, 465. 217 é menor que 225, logo a gente tem essa resposta aqui. 9 e 19 na D, pessoal, vai ter que ficar da mesma forma dos anteriores. Vamos multiplicar por 19 em cima e embaixo, e aqui a gente vai multiplicar por 9 em cima e embaixo. 32 vezes 19, a gente pode fazer o 32 vezes 20. 32 vezes 20 é 640. 640 menos 32 vai dar 608. Então aqui a gente tem 608. Isso daqui é uma técnica de cálculo mental, tá, pessoal? Estou aproveitando aqui e ensinando coisas à parte, além, tá? Sendo bem específico, bem passo a passo. 9 vezes 19, eu posso fazer 19 vezes 10. 19 vezes 10 é 190. 190 menos 19 é 171. Ó, espaço para identificar. 65 vezes 9, 65 vezes 10, 650. 650 menos 65, eu vou ter 585. 585. O que eu fiz aqui, pessoal? Fiz 650 menos 65. Eu separei o 65 como 50 mais 15. Faço aqui 600 menos 50, eu vou ter os 600. E depois eu faço 600 menos 15, que é 585. Tá bom? Então, aqui vai dar 171, como a gente já viu. E aí a gente descobre que 608 é maior que 585. Pronto, encontramos as respostas. Certo? Se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer uma das explicações dos exercícios, vocês comentem aqui abaixo, tá bom? Ou mandem um direct para mim no Instagram. A soma de dois números é 850. Opa, tenho aqui x mais y, eu vou fazer de modo algébrico, tá, pessoal? Eu corrigi um exercício parecido com esse na aula da comunidade de modo aritmético e de modo geométrico. Mas aqui eu vou fazer de modo algébrico porque é o que vocês estão acostumados. Tá bom? Então aqui, x mais y é igual a 850. Um vale 12 quintos do outro. Então aqui a gente pode falar que x é igual a 12 quintos de y, tá? Quais são esses números? O que a gente vai ter que fazer? Pegar esse 12 quintos de y e substituir no lugar de x aqui na equação. A gente vai pegar aqui, ó, vai colocar 12 quintos de y mais y é igual a 850. Bom, aqui esse y é 1y, mas eu vou chamar de 5 sobre 5. Por quê? Porque daí eu posso somar com o 12 quintos de y, tá bom? Então aqui eu vou encontrar a fração equivalente de 1, que é 5 dividido por 5. Então aqui, ó, 12 quintos de y mais 5 quintos de y é igual a 850. Fazendo isso, eu vou vir aqui e vou colocar 17
quintos. Na hora de somar a fração, se os denominadores são iguais, é só somar os numeradores. Isso aqui é igual a 850. Bom, o 5 está multiplicando, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 17y é igual a 850 vezes 5. 850 vezes 10 é 8.500. A metade de 8.500 é 4.250. Então, 850 vezes 5 é 4.250. Não entenderam esse raciocínio? Vamos lá. Quando eu multiplico por 5, é como se eu estivesse multiplicando por 10 e dividindo por 2. Certo? Quando eu multiplico por 5, eu estou multiplicando por 10 e dividindo por 2. Por quê? 10 dividido por 2 é 5. Opa, assim facilita. A gente tem uma facilidade muito maior em fazer uma multiplicação por 10 e tem uma facilidade muito maior em dividir por 2 do que multiplicar direto por 5. Tá certo? Então sigam essa dica aí. Outra dica de cálculo mental, pessoal. E aí o 17 está multiplicando, vai passar dividindo. 4.250 dividido por 17. Daí aqui a gente vai ter que fazer, não tem muito o que escapar. 4.250 dividido por 17. 42 dividido por 17 é 2. 2 vezes 17 é 34. Vai sobrar 8 aqui. Desce 5. 85 dá para dividir por 17, dá exatamente 5. Vai dar exatamente 5. 85, zerou aqui, 0 com 0, opa, manda o 0 para cá. Então, y é igual a 250. Encontrei o valor do y, mas qual que é o valor do x? Ele quer saber qual também é o valor do x, certo? Se eu sei que a soma dos dois números é 850, opa, então significa que o x é igual a 600. Correto? Vamos só confirmar fazendo o quê? X é igual a 12 quintos de y. Então aqui o que eu vou fazer? Prova real. X é igual a 12 quintos de 250. 250 dividido por 5 é 50. Ótimo. 12 vezes 50 é igual a 600. Chegamos na resposta que havíamos concluído anteriormente. Pronto. Fechou o exercício. Exercício 3. Os 4 quintos de um número valem 32. Calcule os 7 oitavos do mesmo número. Então, primeira coisa, eu tenho que saber que número que é esse. Se 4 quintos desse número, que eu vou chamar de x, posso chamar de A, B, C, o x é só uma generalização, tá, pessoal? Vou chamar de A aqui, só para a gente ir mudando a incógnita e não manter a mesma, tá? 4 quintos de A é igual a 32. Opa, então o que eu vou fazer? 5 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, 4A é igual a 32 vezes 5, que é igual a 160. Ou seja, multiplica o 32 por 10, vai dar 320, divide por 2, 160. O A, então, é igual a 160 dividido por 4. 160 dividido por 4 é a mesma coisa que eu pegar 16 dividido por 4 vezes 10, tá? 160 dividido por 4, então, é 40. O A é 40. Eu encontrei o valor do número, mas o que o exercício quer é os 7 oitavos desse número. Então, eu vou fazer o quê? 40 vezes 7 oitavos. O que é mais fácil aqui? Eu vou fazer a divisão primeiro. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 7, 35. Portanto, encontrei a minha resposta aqui. 35 é a resposta. Ok? Muito bem. Vamos para o exercício 4. Seu Áureo, tendo gasto 4/7 do dinheiro que possuía, ficou com 1/3 dessa quantia mais 164. Quanto tinha o velho Áureo? Então tá. Ele tinha um valor. Ele gastou, sobrou um tanto, e aí ele ficou com 1/3 daquela quantia mais 164. Então vamos lá. Ó, vamos fazer um desenho aqui para facilitar. Então, aqui o seu Áureo, em primeiro lugar, ele tinha um valor completo, que eu não sei quanto que era. Ele gastou 4/7, então aqui ó,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse espaço está muito grande entre eles. Vamos aumentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Considerem que é o mesmo tamanho, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. São 7. Ele gastou 4 desses sétimos. Opa, manda embora. Sobrou esses 3 aqui. 3 sétimos. Sobrou 3 sétimos do dinheiro que possuía. Ele, então, ficou com 1/3 dessa quantia mais 164. Ou seja, esses 3 sétimos é 1/3 mais 164. É 1/3 da quantia mais 164. Então, ó, 3 sétimos de x, que é o valor total, certo? X é o valor total, tá bom? Esses 3 sétimos de x que sobrou é o que? É 1/3 de x mais 164. É isso que ele está passando para a gente aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma operação aqui de álgebra rápida. Então, 3x de 7, 1/3 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar x sobre 3. Isso daqui é igual a 164. Ótimo. 7 e 3, o MMC entre os dois é 21. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 3 em cima e embaixo. E aqui eu vou multiplicar por 7 em cima e embaixo. Ao invés de fazer o MMC, toda aquela questão de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, no fundo você está fazendo isso daqui, que é o que eu fiz no primeiro exercício, encontrar a fração equivalente. Tá, pessoal? Tá aí uma bomba aí para vocês explodirem a cabeça. Então aqui eu vou ter o quê? 9x dividido por 21 menos 7x dividido por 21. Então aqui no final eu vou ter o quê? Isso aqui é igual a 164. Eu vou ter 2x por 21, que é igual a 164. No fundo, o que vai acontecer aqui? X será igual a 164 vezes 21. Ele estava dividindo, passou multiplicando. Dividido aqui por 2, porque o 2 estava multiplicando, passou dividindo. 164 dividido por 2 é igual a 82. Então, eu vou ter aqui 82 vezes 21. Quanto que é 82 vezes 20, pessoal? 82 vezes 20 vai ser 82 vezes 10 é 820. 82 vezes 20 vai dar 1640. 1640 mais 82 é 1722. Pronto, encontrei a resposta. É o x, é o que eu queria. 1722, essa é a resposta. Tá bom? E depois, se vocês quiserem fazer a prova real, basta que vocês separem. Quanto que é 4 sétimos? Quanto que é 3 sétimos? Será que 3 sétimos de 1722 é de fato 1/3 mais 164? Façam a prova real, tá, pessoal? Melhor coisa que vocês fazem na vida é prova real, para saber se de fato acertaram uma questão. Tá bom? Isso aqui é no meio do estudo, pessoal. Só para que vocês tenham esse tato, para que vocês não dependam de ficar perguntando para o professor. Isso é um erro. Não é que é um erro, é que isso faz com que vocês se tornem muito dependentes da correção de um professor. E para que vocês não sejam tão dependentes, saber prova real, essas ferramentas que vocês conferem, vocês mesmos conferem as suas respostas, já ajuda muito. Tá bom? Então tá aí mais uma dica para vocês. A sexta parte dos alunos de uma classe usam óculos. Opa! Então eu tenho X aqui na classe. Isso daqui é o total da classe. Classe total. Ele está falando que a sexta parte usa óculos. Então X sobre 6 usa óculos. Ótimo.
Então eu vou ter o que aqui, ó? Dentre os que usam óculos, a terça parte são meninas. Então, dentro desse x sobre 6, a terça parte de x sobre 6 são meninas. O que é terça parte de x sobre 6, pessoal? É basicamente eu pegar x sobre 6 e multiplicar por 1/3. Isso daqui é a mesma coisa que x sobre 18. Na multiplicação entre frações, eu multiplico o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, esses daqui são meninas. Meninas, tá certo? Além disso, 4 meninos usam óculos. Quantos são os alunos dessa classe? Opa, aqui a gente vai matar a questão, certo? Por quê? Ele falou que 4 meninos usam óculos. Mas só que se 1/3 daqueles que usam óculos são meninas, significa que 2/3, ou seja, isso aqui, 2/3 daqueles que usam óculos são meninos. Ou seja, 2x por 18, ou se a gente quiser simplificar em cima e embaixo por 2, simplifica por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter o quê? X sobre 9. Esses daqui são meninos. Só que a gente sabe que x sobre 9 é igual a 4, porque ele falou, ó, 4 meninos usam óculos. Opa, isso aqui é igual a 4. Haha, ele está querendo saber quantos alunos tem nessa classe. Opa, então só preciso fazer o quê? 9 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 9 é igual a 36. Encontrei a resposta. Simples. A álgebra facilita, tá, pessoal? Se eu fizesse, por exemplo, de um modo geométrico, eu não fiz nenhum exercício de modo geométrico, por quê? Vocês não estão acostumados com esse tipo de raciocínio. Eu poderia estar abordando aqui de um modo geométrico, de um modo puramente aritmético, puramente geométrico, para que vocês vejam outras maneiras de se resolver o exercício. Mas é interessante eu manter aqui uma linguagem padrão, tá? Eu optei por deixar a linguagem padrão da álgebra, que é o que vocês estão acostumados. Mas, se vocês querem que eu explique esses exercícios também por um modo puramente aritmético ou puramente geométrico, para que vocês consigam entender de um modo mais fácil, ou se vocês quiserem que eu explique de uma maneira mais palpável, porque às vezes vocês não entendem tanto álgebra, mandem aqui nos comentários ou uma mensagem no meu direct pedindo para que eu faça um outro vídeo desse fazendo a correção, só que sem álgebra. E aí eu vou utilizar as ferramentas que estão ao meu alcance para poder explicar para vocês. Então aqui são 36 alunos nessa classe. Ó, quantos são os alunos dessa classe? Você vai responder lá. Esta classe possui 36 alunos. Ponto. Acabou. Certo? Então vamos lá. A figura, então a 6 aqui. A figura mostra um retângulo maior, um retângulo grandão, esse grandão aqui, certo? Dividido em 18 retângulos menores. Todos com a mesma largura, mas não com o mesmo comprimento, tá? Qual é a fração do retângulo maior que representa a parte em cinza? Esse exercício ele é bobo, porque ele é simplesmente uma interpretação geométrica. Você só precisa realocar os retângulos que estão pintados de cinza. Se você transfere esse retângulo aqui para cá, ó, e deixa aqui em branco, esse retângulo aqui para cá, esse retângulo aqui para cá, você vai ter o quê? Essa linha inteira cinza, exatamente, e as outras linhas inteiras brancas. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas no total, e uma dessas linhas está toda em cinza. Então, eu tenho o quê? 1/4. 1/4 desse retângulo é cinza. Então, qual é a fração do retângulo maior que representa a parte em cinza? 1/4 desse retângulo é cinza. É cinza. Pronto. Acabou. É isso o exercício. É mais uma questão de percepção geométrica. Ponto. Então, vocês veem aqui, pessoal, que na hora de resolver frações, vocês têm níveis. A gente pode resolver os exercícios de modo algébrico, de modo geométrico, de modo aritmético, mas em todos esses casos a gente precisa ter uma percepção. Sempre que vocês forem resolver exercícios, em todos esses, se vocês pararem para observar, tem que ter uma percepção. E essa percepção se adquire por meio do contato com um bom professor.
com boas aulas, tá certo? Aí, vamos prosseguir. Qual é o valor? Aí você tem aqui uma expressão numérica com fração sobre fração sobre fração. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar a fração menor, essa parte aqui de baixo. 1 mais 1 sobre 2, metade. 1 sobre 2 não é 0,5, pessoal? Opa, 1 mais 0,5 é 1,5. 1,5 é metade de 3. Então aqui, ao invés de eu fazer MMC, ao invés de fazer essas coisas bobas, o que a gente vai fazer? 3 sobre 2, ponto. É isso que a gente tem aqui. Então eu vou ter o que aqui? 1 mais 1 divide 1 mais 1. E aí aqui eu vou ter o que? 3 sobre 2. Quando eu tenho um número inteiro, que é esse caso aqui, dividido por uma fração, a resposta vai ser esse número inteiro vezes o inverso da fração. Então o que eu vou ter aqui? 1 mais 1 sobre 1 mais 1 vezes 2 terços. Ponto. É isso que eu vou ter, tá bom? É só inverter e multiplicar. E isso daqui é outra coisa que eu explico lá na aula da comunidade, pessoal. Eu também tenho uma playlist, tenho uma aula que eu explico por que a divisão entre frações ocorre dessa forma, porque que eu passo multiplicando, tá bom? Então, eu vou deixar recomendado aí para vocês assistirem essa aula. Vamos lá, 1 mais 1 sobre 2 terços, certo? Vai ser 1 mais 2 terços. Aqui eu poderia chamar esse 1 de 3 sobre 3. Da mesma forma que eu chamei esse 1 aqui embaixo, ó, de 2 sobre 2. 2 sobre 2, eu vou somar, vai ficar 2 mais 1, 3. 3 sobre 2. Então aqui eu vou ter 3 sobre 3 mais 2 sobre 3. Eu vou ter 5 sobre 3 aqui. Então aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 mais 1 sobre 5 sobre 3. Mesma regrinha, o que a gente vai fazer? Inverter. Vai ficar 1 mais 1 vezes 3 quintos. Com isso, eu vou ter aqui que a resposta final vai ser 1 mais 3 quintos. Esse 1 aqui eu posso chamar de 5 sobre 5. 5 sobre 5 mais 3 sobre 5 eu vou ter o quê? 8 sobre 5. Essa é a resposta final do exercício. 8 quintos, tá bom? Vamos lá. A pizza da figura, não tem figura nenhuma aqui, falho meu, falha minha, vamos lá. A pizza da figura foi dividida em 8 pedaços de mesmo tamanho e peso. Então tem uma figura aqui, tem 8 pedaços. Se eu não me engano, esse exercício aqui, a gente vai ter aqui os 8 pedaços e vai ter uma parte em cinza que vai ser igual a 3 pedaços. Então, vou só fazer o meu desenho. Fazer aqui o meu desenho. E a gente pinta 3 pedaços de cinza e manda bala. Não precisa de figura pronta, não. Vou fazer aqui mesmo. A parte cinza são os pedaços comidos por Leandro. Se Leandro comeu 225 gramas, quanto pesa a pizza toda? Opa! Então, 3 fatias. 3 fatias é igual a 225 gramas. Se eu quiser saber o valor de uma fatia, eu só preciso dividir por 3, correto? 225 dividido por 3 é igual a 75. 75 gramas. Então, se eu quiser saber o valor da pizza toda, é só fazer 75 vezes 8. Tá certo, pessoal? 75 vezes 4 é 300. Logo, 75 vezes 8 é 600, tá bom? Como que eu sei? Bom, 225 são 3. Pego mais uma fatia, vai ser 225 mais 75. Então vai dar 300. Se 4 fatias, que é metade de 8, ou seja, metade da pizza, deu 300 gramas, a pizza inteira é 600 gramas. Certo? Uma outra forma de vocês raciocinarem, tá pessoal? Eu não vou ficar num padrãozinho aqui. Eu vou estar utilizando esses raciocínios anexos para que vocês consigam absorver essa percepção, tá? Educação é sempre o contato de uma alma superior com uma alma inferior. Isso eu digo no sentido de conhecimento. Então, eu tenho mais conhecimento que vocês em matemática, em certo aspecto. Então, às vezes vocês podem saber mais de cálculo do que eu, mais do que álgebra linear, enfim.
Mas, em algum aspecto, eu vou saber mais que matemática que vocês. E esse contato permite que vocês ampliem a percepção. Isso é educação, certo? A gente pode definir como ampliação da percepção, né? De um modo muito esdrúxulo e muito reduzido. Não é isso a educação, mas deu para vocês entenderem. Para a gente finalizar, a gente tem ainda essa 9 e essa 10. A 9, vamos lá. Josué distribuiu bolinhas de gude entre seus netos. Luís, o primeiro, recebeu 25% das bolinhas. Então, a gente vai separar aqui. Vamos separar aqui num pedaço grande, certo? Fatia grande. 25% é a mesma coisa que um quarto, tá? Então, eu vou separar aqui como se eu estivesse separando um quarto. Então, aqui, ó, foi 25%. Então, esse aqui é 25%. Se foi para o Josué, para o Luís, perdão. Josué distribuiu para o Luís esses 25%. Para o Luís primeiro, então. Os outros 75%, né? Isso aqui é 75%. O que aconteceu com esses outros 75%? Luísa, a segunda, recebeu 25% do que sobrou. Então, aqui, o que aconteceu? Josué pegou e separou em um quarto novamente. Ou seja, ele separou em 4 partes de novo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, vai separar em 4 partes. Novamente, não está exato. Vamos tentar deixar um pouquinho mais exato isso aqui, né? Aqui. Não está tão exato ainda, mas vamos manter. Então aqui foi 25% de 25%, certo? É 25% de... Quando a gente fala de na matemática, pessoal, é multiplicação, tá? Então é 25% de 25%, tá certo? Ok? No caso aqui seria 25% de 75%, que é o que sobrou. É um quarto de 3 quartos, vamos dizer assim. Tá? É isso que é essa parte. E aí sobrou uma outra parte aqui. Essa outra parte seria 75% de 75%. Alice, a terceira, 25% do que sobrou. Então, pegou aqui, ó. Isso aqui é 75% de 75%. E aí, o que aconteceu? Essa parte aqui, a Luísa recebeu. E aqui foi separado novamente em 4 partes. Esse aqui foi o que chegou mais perto de ser 4 partes mesmo. Então aqui, quem recebeu foi a Alice. E ela recebeu o quê? Vamos lá. 25% de 75% de 75%, tá? Por quê? Isso aqui é um quarto, é uma parte desse todo. Isso aqui é um quarto dessa outra parte aqui. Isso aqui, ó, é um quarto dessa parte, tá? É parte de parte de parte, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Essas 3 partes aqui, pessoal, que sobrou, foi pro Matias. Isso daí que sobrou, aqui eu não tô fazendo com álgebra, tá, pessoal? É muito mais fácil a gente fazer sem álgebra nesse daqui. Pro Matias, sobrou o quê? 81 bolinhas. Mas peraí, eu tenho 3 partes ali, não tenho? 81, 3 partes aqui. Poxa, se são 3 partes, então... Ah, Matias tem o quê? 3 vezes algum valor para dar 81. 81 dividido por 3, pessoal, dá 27. Portanto, o Matias ele tem 27. Como são 3 partes iguais, ele tem 27 mais 27 mais 27. Mas peraí, se aqui ele recebeu 27 mais 27 mais 27, significa que a Alice ela recebeu o quê? 27. Já que ela recebeu um quarto dessa parte e o Matias recebeu os outros 3 quartos, opa, significa que isso daqui é 27 mais 27 mais... Então,
Isso tudo aqui, ó, esse 75% de 75%, isso aqui é tudo 108. 27 mais 27 mais 27 mais 27 é 108. Opa! Então, ó, Matias, 81 bolinhas. A gente descobriu que a Alice recebeu 27 bolinhas. Até eu escrevi bolinhas pro Matias, olha só. O português foi pro saco aqui. Vou escrever direito isso aqui. Bolinhas. Daí a gente vai descobrir esses 75 de 75 é 108 bolinhas. Só que essas 108 bolinhas estão divididas em 3 partes, de um total de 4 partes. Então aqui é só pegar o 108 e dividir por 3. 108 dividido por 3 vai dar 36, tá? Então aqui eu vou ter 36, 36, 36 e opa, Luísa 36 também. Então Luísa recebeu 36. Totalizando quanto, pessoal? 144. Portanto, 75% do total é 144. 144 bolinhas. Vou deixar um bol aqui para não ter que ficar escrevendo bolinha direto, tá? Ou seja, se cada uma é 36 e é 144, 3 partes, vou pegar 144 e dividir por 3. 144 dividido por 3 vai ser igual a 48, tá? 48 aqui, 48 aqui e 48 aqui. No fim, a gente descobre que Luiz recebeu 48 bolinhas. Quem recebeu mais foi o Matias. Mas quanto que tinha no total? Opa, total. A gente pode somar, né, todos ou simplesmente fazer 48 vezes 4. Vai dar 96 mais 96, que é 192. 192 bolinhas. Se vocês quiserem tirar a prova real, é só fazer a quantidade do Matias, mais a quantidade da Alice, mais a quantidade da Luísa, mais a quantidade do Luiz. Então vamos lá. A gente pode fazer isso aqui rapidinho. 81 mais 27, 108. 108 mais 36, 144. 144 mais 48, 192. Certo? Então fizemos a prova real, deu certinho. Se vocês quiserem fazer de outra forma, fazer do modo algébrico, não tem nenhum problema. Fiz dessa forma porque era o mais rápido e fácil de vocês entenderem aqui, tá? Bom, vamos para a última questão. Aí aqui é um exercício engraçado, porque eu meio que mistura Pokémon, tá bom? Com fração. Então aqui, ó, força de cada alienígena é dada, tá escrito aqui errado, tá? É dada pelo produto entre seu poder de ataque e a experiência de seu treinador. Pedrinho e Daniel têm 18 e 21 pontos de experiência, respectivamente. Sabemos que o poder de ataque dos alienígenas de Pedrinho e de Daniel é dado na tabela abaixo. É correto afirmar que... Daí a gente pode ver o que pode ser afirmado aqui. Primeira coisa, isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de fração mista. Ou seja, eu tenho 1 inteiro mais 4 terços, tá bom? Fração mista. Isso daqui não é 1 quarto terço, 1 quarto de terço, não. Eu tenho 1 mais 4 terços. 1 mais 4 terços é a mesma coisa que 7 terços. Okay, eu vou pegar o 3, vou multiplicar pelo 1, vai dar 3. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 4, 7. 7 terços, tá? Então, esse primeiro aí, 7 terços. Então, a gente vai separar assim. Vou fazer meio que uma outra tabela. Pedrinho e Daniel. E a gente vai colocar as frações simplificadas, tá? Então, o primeiro aqui é 7 terços. O do Daniel aqui, ó, 11 terços menos 11 quintos, vezes 5 sobre 2. A gente vai fazer essa operação aqui de subtração primeiro. A gente vai ter que multiplicar aqui por 5, em cima e embaixo, e aqui por 3, por causa do MMC, tá? Então, 55 sobre 15, a gente vai ter
menos 33 sobre 15. No fim, a gente vai ter 22 sobre 15. E esse 22 sobre 15 vai multiplicar 5 sobre 2. 5 sobre 2. Bom, eu posso simplificar 22 por 2, vai dar 11. Então aqui ó, já sei que vai dar 11 em cima. E o 5 por 15 vai dar 3. Então 11 terços. Ótimo. Próximo. 13 sextos mais 3 sobre 2. Eu posso multiplicar aqui ó, o 3 sobre 2 por 3. Porque daí vai dar o quê? O 6 embaixo. Então eu vou ter 9 sobre 6. 13 mais 9, 22 sobre 6. O denominador permanece o mesmo, que muda é a soma dos numeradores. Tá bom? Então aqui, ó, meio menos 1/3. Vamos lá, a gente vai multiplicar em cima aqui por 3, embaixo por 3, e em cima por 2, embaixo por 2. Mesmo esqueminha lá do outro. Então aqui vai ficar 3 sextos menos 2 sextos. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sexto. 1 sexto vai multiplicar 12 quintos. Tá? Então aqui vai ficar, ó, o 12 eu posso simplificar pelo 6. Então vai ter o que aqui? 2 quintos. Vai ficar 2, 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 1, 2, e vai sobrar o 5. Então aqui eu vou ter 2 quintos, certo? E a gente tem a última etapa. E aí eu só vou precisar achar a fração equivalente dessa fração aqui do meio. 4 terços eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então eu vou ter o quê? 7 sextos mais 8 sextos mais 1 sexto. Como é tudo o mesmo, posso deixar tudo 6 e somar aqui. 7 mais 8, 15, mais 1, 16. Então eu vou ter 16 sobre 6. Posso simplificar para deixar 8 terços, tá bom? Então aqui eu tenho 8 terços nesse daqui. E aqui é divisão. Quando a gente tem divisão, pessoal, a gente facilita a nossa vida, transforma numa multiplicação, invertendo a segunda fração. 21 sobre 4 vezes 4 sobre 9. Daí a gente simplifica, vai ficar 21 dividido por 9. Só que daí dá para simplificar aqui em cima e embaixo por 3. Eu estou fazendo rápido, pessoal, porque isso daqui é conclusão de estudo. Quando eu estou corrigindo o exercício, eu não espero que vocês saibam todos os métodos de cálculo mental, mas eu espero que vocês saibam todos os conceitos. Então eu estou explicando aqui, de certo modo, com um passo a passo bom, para que vocês consigam compreender. Não estou pulando tantas etapas, mas eu espero que vocês saibam um pouco dos conceitos. Se vocês não souberem, vão lá no meu canal no YouTube, eu tenho uma playlist completa onde eu explico tudo sobre frações. Do princípio, do que é uma fração até por que na divisão entre frações eu inverto a segunda fração e transformo numa multiplicação. Explico tudo isso. Por quê, né, das coisas. Por que tem que fazer MMC? Expliquei um pouquinho, né? Falei, MMC é basicamente a gente achar a fração equivalente. Lá eu explico com mais detalhes, tá? Então, se vocês não sabem, se vocês tiveram dificuldade de entender qualquer coisa aqui, seja por raciocínio, por questão de conceito, porque vocês não sabem como faz a operação entre duas frações, vão lá no meu canal do YouTube e vejam essa playlist, essa lista de aulas, tá bom? Eu acredito que não deva ter nem 2 horas de aulas lá, então parem para pensar, 2 horas, em menos de 2 horas vocês conseguem entender todos os conteúdos, todos os conceitos de frações. Loucura, cara, loucura. Em menos de 2 horas. Vocês conseguem aprender coisa que às vezes a escola em 9 anos vocês não aprenderam. Então, vão lá e assistam essa lista, tá bom? Continuando aqui, 21 dividido por 3 é 7. 9 dividido por 3 é 3. Então, eu vou ter aqui 7 terços, tá? Agora, o que a gente vai ter que concluir? A gente vai tentar concluir qual que é o treinador mais forte, tá certo? Para isso, ele falou aqui, ó, a força de cada alienígena é dada pelo produto entre seu poder de ataque e a experiência do seu treinador. Então, ó, sempre que é o Pedrinho, eu multiplico por 18. Sempre que é o Daniel, eu multiplico por 21. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar tudo por 18 aqui, nessa coluna.
E aqui vou multiplicar tudo por 21, nessa outra coluna, tá bom? E aí a gente vai descobrir quais são os alienígenas mais fortes. Aqui, ó, primeiro, logo de cara, consigo simplificar. 18 dividido por 3 é 6. 7 vezes 6 é 42. Então, aqui, o alienchu do Pedrinho tem 42 de poder, de força, né? Aqui, 18 consigo simplificar por 6, dá 3. O Zubalien do Pedrinho tem 22 vezes 3 de força, que é 66, tá certo? Aqui, simplifica também, 18 por 3 é 6. 8 vezes 6, 48. Pronto, tá? 8 vezes 6, isso mesmo. Então agora a gente vai fazer do Daniel. 3 simplifica 21, a gente tem 7. 7 vezes 11, 77. Opa, esse aqui é maior. O Daniel já ganhou uma aqui. 21 não dá para simplificar com 5, mas dá para a gente fazer o quê? 2 vezes 21 é 42 sobre 5. 42 sobre 5, quando a gente divide por 5, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo a divisão por 10 e multiplicando por 2. 42 dividido por 10 é a mesma coisa que 4,2. Eu multiplico por 2. Isso aqui vai dar 8,4. Tá certo? Então aqui 8,4. É isso. Tá certo? Então esse aqui, Pedrinho ganhou. Mais forte. Tá? Esse aqui é bem iniciante. E por último, nós temos o Deltalien. Não sei se é Deltalien. Deltalien. Vamos lá. O 21 vou simplificar. Vai dar 7. 7 vezes 7, 49. Nesse aqui, o Daniel também levou a melhor. Logo, a gente conclui que Daniel vence 2 lutas. Se a gente fosse, comparar. Se a gente fosse comparar, Daniel tem 2 aliens mais fortes em comparação com o Pedrinho. Daniel tem 2 alienígenas mais fortes. Vou colocar aliens mais fortes. Pronto. A gente pode concluir isso, certo? É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa que vocês tiverem para falar, comentem aí no vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar essa aula, compartilhem a lista de exercícios, façam aí, montem grupos de estudos, assistam aquela playlist que eu falei sobre as frações, vocês vão aprender muita coisa boa lá, tá certo? E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por permanecer até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!